Meus amigos. Bom dia, quase boa tarde aqui, né? Nessa gravação de hoje. Deixa eu ajustar aqui meu microfone. Espero que vocês estejam gostando do áudio do vídeo. Depois coloca aí para mim se ficou ok, porque era uma reclamação constante. Eu comprei um microfone, desculpa, um microfone profissional, então espero que agora esteja ok, tá bom, gente? Bom dia, quase boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje aqui fazendo um streaming de gravações aqui para já deixar vocês com conteúdo já bem adiantado, né? Então sejam todos bem-vindos. Se esse é o primeiro contato aqui no canal, né? Seja muito bem-vindo, né? Esse é um canal que trata sobre holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório através de holding. O meu nome é Gleice Alves, eu sou advogada, já trabalho com isso há quase 8 anos e estou aqui à frente desse canal para a gente ter aqui uma grande comunidade de debate sobre esse tema que está tão fervilhante, né? Seja aí para advogados, para contadores e também para os clientes que procuram muito, né, um trabalho aí de especialistas nessa área, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, deixe seu comentário, tá? E, inclusive, eu tenho feito muitos vídeos tratando sobre os comentários aqui dos nossos queridos inscritos, né? E esse é mais um deles, ok, gente? Então, deixa aqui seu comentário, porque a gente tem feito vídeos valiosíssimos com as dúvidas dos inscritos no canal, ok? E o vídeo de hoje trata sobre, especificamente, uma dúvida sobre integralização de imóveis na holding familiar. Mas essa dúvida ela é muito interessante, porque o que normalmente ela chega no canal são dúvidas sobre o tema 796, índice de TBI, no índice de TBI, imóvel financiado pode ir para holding, né, tal. E essa dúvida foi espetacular, tá? Espetacular. E aí, eu vou trazer aqui para vocês alguns apontamentos, né? Gente, algumas dúvidas eu não tenho como aprofundar demais, porque são dúvidas realmente muito profundas, né? E que aí, por exemplo, né, eu tenho lá o nosso curso Holding Familiar do Zero, eu não tenho como, às vezes, pegar um módulo do curso, que às vezes tem 7, 8 aulas, cada uma de 1 hora e 20, trazer para cá para condensar, para responder uma dúvida, mas eu sempre tento dar as explicações mais completas aí, seja possível no momento, tá? Então, vamos lá. Ótimo vídeo, doutora, obrigada. Uma dúvida, a pergunta foi, finalizei minha holding, quero me divorciar e agora, né? E ele trouxe aqui, ó, ótimo vídeo, doutor, uma dúvida. E quando os imóveis que integralizam a holding vieram de um dos cônjuges que recebeu os mesmos através da doação dos seus pais, e o regime de casamento é o da comunhão parcial de bens. Um abraço e desde já agradeço a atenção, gente, eu que agradeço, né, aqui a audiência de vocês, né? Bom, gente, vamos lá. Bens recebidos por um dos cônjuges em doação. Aí vamos lá. Eu não tenho aqui uma ideia de como foi feita essa doação, tá? Mas eu vou dizer como foi que eu interpretei a pergunta, né? Eu me lembro que lá atrás, no Colégio Salesiano, a gente fazia umas perguntas assim, o professor olhava e dizia assim, a interpretação da pergunta faz parte da prova, né? Então, a gente desde cedo entendeu que tinha que saber interpretar as perguntas, né? Então, eu fiz aqui uma interpretação da pergunta e vou responder com base nela, tá? Mas um dado específico, né? O colega colocou aqui, ó. E quando os imóveis que integralizaram a holding vierem de um dos cônjuges que recebeu esses bens através de doação dos seus pais, e o regime de casamento é o da comunhão parcial de bens, né? Vamos lá. Gente, a doação, via de regra, a doação, ela não se comunica, ok? Via de regra, ela não se comunica. Porém, eu precisaria entender como é que foi feita essa doação, porque, inclusive, lá no curso a gente trabalha isso. O Código Civil, ele traz como regra que não se comunicam os bens doados com cláusula de incomunicabilidade, ok? Então, eu não sei como foi feita essa doação. Essa doação foi feita em prol de ambos os cônjuges? Porque se esse imóvel foi feito, desculpe, se essa doação foi feita após o casamento e em prol de ambos os cônjuges, a gente tem uma comunicabilidade. Se essa doação foi feita antes desse cônjuge se casar, nem casado
ele estava, logicamente que é uma doação personalíssima, não vai comunicar, porque nem casada a pessoa era, né? E a doação ela tem um caráter personalíssimo, então, via de regra, ela não vai se comunicar. E aí, em relação aos bens do casal, esses bens imóveis que foram doados a esse cônjuge têm natureza de bem particular. Ok, gente? Ou foi doado após o casamento, mas com cláusula de incomunicabilidade, aí, nesse caso, nem no regime de comunhão universal vai se comunicar, porque a cláusula de incomunicabilidade, ela traz uma natureza máxima de personalidade para essa doação, e aí nem na comunhão universal esse imóvel vai se comunicar, ok? Então, eu entendi aqui, tá? Eu entendi aqui, dentro da minha interpretação, como eu disse, o colega não deu detalhes, e isso afetaria a resposta, tá? Mas eu entendi aqui que foram bens imóveis que foram doados em prol de um único casal e que esses imóveis não se comunicam com o patrimônio do casal, ok? Eu estou entendendo dessa forma, tá? Então, vou conduzir a resposta também nesse nicho. Então, vamos lá. Imagine um casal que está casado, tá? Ou a pessoa era solteira e recebeu em doação dos pais alguns imóveis, ou já era casado em regime de comunhão parcial, mas os imóveis vieram com cláusula de incomunicabilidade. Em ambos esses casos, esses imóveis serão considerados bens particulares, tá ok? Bens particulares. E aí, o que é que a gente tem? Que não se comunicam na constância do casamento de cônjuges casados em comunhão parcial os bens adquiridos antes da comunhão, os doados com cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar, ok? E os subrogados. Então, o que é que isso significa? Ah, vendi um bem, um imóvel, por exemplo, que era de natureza, era considerado um bem particular em relação ao meu cônjuge, porque foi doado pelo meu pai, peguei o dinheiro e integralmente eu apliquei em adquirir um imóvel mais novo, mais bem localizado, enfim, não trazendo bens, não trazendo nenhum real do patrimônio do casal. Então, eu vendi um apartamento por 240 mil reais, um exemplo, por 300 mil reais, um apartamento que era um pouco mais antigo, era um apartamento grande, mas era antigo, e comprei um outro apartamento menor, mas melhor localizado, mais novo, com os mesmos 300 mil reais. Esse novo apartamento, ele se subroga como bem particular daquele cônjuge, porque ele adveio de um investimento que foi feito e subrogou-se no lugar de um outro bem que também tinha natureza de bem particular. Ok? Gente, aí vamos lá. Existe uma discussão de que a subrogação ela tem que ser expressa no ato de nova aquisição, tá? E é o que eu recomendo em termos de planejamento patrimonial, não necessariamente planejamento sucessório, mas em termos de planejamento patrimonial, que, olha, esse bem foi uma doação, um imóvel que você recebeu em doação do seu pai e de sua mãe, você está vendendo ou está trocando o imóvel, vai pegar esse dinheiro, ou vai pegar esse novo bem adquirido, coloque expressamente que este bem foi adquirido em subrogação a um imóvel anterior. Gente, as escrituras públicas que são lavradas em cartório, elas têm natureza declaratória. Então, inclusive, eu sugiro isso, declara, traz o cônjuge, ele bota o autógrafozinho lá que esse bem está subrogado. Gleice, se não for feito isso, ele perde essa natureza de bem subrogado? Não, ele não perde a natureza de bem subrogado. Porém, se futuramente você for avançar para um divórcio, você vai ter que provar que, inequivocamente, que o valor que você adquiriu ali daquela alienação, você empregou totalmente na aquisição de um novo bem e que, portanto, ele se subrogou sem a participação do patrimônio do cônjuge, não havendo qualquer comunicabilidade. Então, isso em termos de prova, já torna a coisa um pouco mais complicada e nebulosa de você provar, principalmente se você teve diversas alienações aí, tá? Se você teve uma intensa movimentação patrimonial e se isso aconteceu ao longo de muito tempo, tá? Então, cuidado com essas questões. É imprescindível, na minha opinião, que você anote, prenote, né? Coloque de forma expressa que ali você tem uma subrogação de um novo bem em um bem que antes tinha natureza de particular, para que ele permaneça com a natureza de bem particular. Lembrando que ele não perde essa natureza, mas vai depender de uma questão probatória, que muitas vezes é muito complicada, em especial no direito de família e no direito de sucessões, ok? Dito isso, Gleice, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver.
Porque, veja bem, na hora que a gente tem uma integralização de capital social, a gente já cansou de ver aqui no canal, que a integralização de capital social, ela é uma operação de natureza onerosa, que se equipara a uma compra e venda para todos os efeitos legais, ok? Então, gente, veja bem, a pessoa tinha imóveis particulares que foram adquiridos através de uma doação que os pais fizeram para aquela pessoa, e que são bens particulares considerando o patrimônio do seu atual cônjuge com quem foi casado em regime de comunhão parcial. A intenção era não comunicar esses bens, ok? Vai fazer uma integralização de capital social. É fundamental que haja essa integralização de capital social, trazendo a essas cotas que foram integralizadas a natureza de bens particulares, uma vez que a integralização daquele capital social, ela ocorreu com bens também de natureza particular. Entendem? Então, as cotas, aquelas cotas naquela integralização, elas vão se subrogar na mesma condição do bem anterior, que já era um bem particular. E aí entra um ponto fundamental. No contrato social, na integralização desse capital social com essas cotas que serão subrogadas nesse bem particular, trazer o cônjuge assinando, dando total ciência dessa condição, dessas novas cotas. Por quê? Porque o vídeo tratava de um divórcio, né? E aí, houve um divórcio em relação a uma holding que já estava caminhando. Bom, vão dividir cotas, vão fazer uma cisão dessas empresas, então, suas cotas para lá, minhas cotas para cá. As cotas que serão objeto de uma partilha de cotas, digamos assim, são as cotas que foram provenientes de bens que eram do acervo comunicável do casal. Aquelas cotas que se subrogaram em bens antes de natureza particular, elas conservam essa natureza, elas não vão ser objeto de uma partilha futura, ok? Ai, doutora Gleice, mas isso não foi feito. Perde a natureza? Não, não perde a natureza, ok? Não perde a natureza, mas você enfrentará uma questão probatória árdua, árdua. Eu tenho alguns divórcios litigiosos que tratam dessa discussão sobre os bens que são havidos como eram bens particulares, se eles compuseram ou não posteriormente o patrimônio do casal, tá? E aí envolve uma questão probatória, tá? Não perde totalmente a natureza de bem subrogado, mas envolve uma questão probatória. E, logicamente, se você está constituindo a holding naquele momento, e você tem como dimensionar exatamente que aquelas cotas foram integralizadas com aquele bem, e aquele bem tinha uma natureza de bem particular, é mais fácil de você individualizar aquilo que seria subrogado. Agora, se consta do ato de integralização que aquelas cotas foram integralizadas com um bem de natureza particular e que, portanto, se subrogam nesta mesma natureza no patrimônio particular do cônjuge que as integralizou, num caso de divórcio, você não tem discussões. Aí a gente entra na questão do planejamento sucessório, que veja bem, vamos atentar aqui para um detalhe. No planejamento sucessório, neste caso, porque isso tem uma implicação sucessória, o cônjuge não é meeiro dessas cotas, no caso do falecimento do seu cônjuge ali, né, que tinha bens particulares, mas a cônjuge sobrevivente, ela é herdeira sobre essas cotas, logicamente, se a gente considerar que ele faleceu titularizando essas cotas, ok? Então, você tem uma situação aí da cônjuge casada, ou né, independente daquele que falecer, né? Você tem a situação do cônjuge, né, que é casado em regime de comunhão parcial, sendo meeiro em relação aos bens que foram construídos na constância do relacionamento e sendo herdeiro em relação àqueles bens particulares que o cônjuge sobrevivente possuía em seu nome. E aí você pode ter, dentro de uma mesma holding, cotas com naturezas distintas. Dentro de uma mesma holding, cotas com natureza de comunicação patrimonial, porque decorreram da integralização de bens que eram do acervo patrimonial do casal, comunicável,
e cotas incomunicáveis. Em relação a essas cotas, se você fosse partir ao pé da letra, né, esse cônjuge teria que fazer doação de parte dessas cotas particulares para a sua cônjuge, né? Considerando que dessas cotas especificamente, ela é herdeira, ela não é meeira, tá? E aí a gente precisa fazer os ajustes nesse planejamento sucessório, né? Muitas vezes ela dando anuência sobre a doação dessas cotas para os herdeiros, preservando ali o usufruto solidário e vitalício dela também em relação a essas cotas, a totalidade do patrimônio, tá? Uma vez que não é possível ela fazer renúncia à concorrência sucessória ali, mesmo no contrato social da holding, porque o STJ entende que isso configura pacta corvina, isso configura o contrato sobre a herança de pessoa viva, né? E isso é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, essa suposta renúncia, né, a uma concorrência sucessória, ela seria totalmente nula de pleno direito, não operaria efeitos nem entre os cônjuges, nem em relação a terceiros, ok? E aí, gente, existem algumas situações que elas precisam ser adaptadas dentro do planejamento sucessório, tá? Porque senão você não consegue concluir. E aí a gente tem que olhar o cenário desse casal, o cenário dessa família, o que é que se aplica ali aquelas questões e, obviamente, trazer o cliente, mostrar a situação e trazer o cliente para essa tomada de decisão, gente. Sabe por quê? Que é uma coisa que eu digo muito para os alunos lá no curso, né? Claro, o advogado, o contador, ele está aqui como o capitão do barco, né? Então, ele está ali de olho nas cartas de navegação, ele está ali de olho nos instrumentos de navegação, ele está conduzindo o barco, tá? Mas o cliente, ele não está totalmente alheio a essa tomada de decisão, não. Tá? O cliente, você compreende os institutos jurídicos e contábeis para dar, logicamente, a melhor solução jurídica e contábil com sustentabilidade a longo prazo. Mas o cliente é o que sabe o que efetivamente vai se aplicar melhor ao caso concreto dele, à família dele. Porque o cliente é que sabe se os filhos são conflituosos ou não, o cliente é que sabe se as noras ou os gêmeos se dão bem, porque isso influencia, em que pese eles não participem diretamente da holding, mas isso influencia no cenário, tá? Os pais é que sabem, por exemplo, que tem um filho que como a gente diz no Nordeste, destrambelhado com dinheiro, né? Não consegue gerenciar patrimônio, enquanto que tem outro que é mais conservador e consegue ali conduzir melhor o patrimônio familiar. Então, a gente chega com as soluções jurídicas para, compondo o cenário familiar, trazer a melhor opção. Ok, gente? Entendendo sempre que o cliente tem que ser trazido também para a tomada de decisão. E, lógico, obviamente, não é o cliente que vai dar as cartas, não é o cliente que vai ditar como ele quer, porque você está lastreado por conhecimento técnico e por limites éticos. Se você sabe que é uma coisa que vai configurar uma fraude fiscal, você não vai fazer. Se você sabe que é uma coisa que está configurando ali uma fraude à partilha, você não vai fazer. Não se trata disso. Mas o cliente tem que ser chamado para essa tomada de decisão para saber se o que ele pretende, o planejamento pode entregar. Ok? Tem esse detalhe. O planejamento, saber se o planejamento pode entregar, porque se não for viável essa opção, gente, então não caminhe. Traga outras estruturas, traga outras ferramentas que possa compor melhor aquele cenário familiar. Ok? Mas trazendo novamente aqui para a questão. O ideal é que, e aí volto a dizer, eu não sei como foi feita essa doação, tá? Mas, sim, e um outro detalhe, antes da gente concluir, né? Às vezes a doação é feita em favor de ambos. E aí você tem uma doação que já se tornou ali, inegavelmente, um bem do patrimônio do casal, e aí vai seguir o fluxo normal, ok? Mas se é uma doação com caráter personalíssimo, ou que foi feita antes do casamento, que tem a natureza de não comunicabilidade, eu sugiro que nessas cotas haja menção expressa que estas se subrogam na mesma natureza de incomunicabilidade do bem que foi trazido à sua integralização. Ok, meus amigos? Bom, era essa a resposta desse vídeo. Eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos do canal. Aguardo vocês aqui comigo em 2023. Teremos novidades aí. Nossas aulas
do YouTube serão fechadas, ok? Vai ficar muito legal, muito mais interessante para vocês. Ok, meus amigos? Então, sejam todos muito bem-vindos, se inscrevam no canal. E em relação às próximas turmas do curso Holding Familiar do Zero, temos aqui abaixo o link da nossa lista de espera para você colocar o seu e-mail lá e ficar aguardando informações sobre as possíveis novas aberturas de turma. Ok, meus amigos? Ainda sem previsão. Tá, gente? Mas muito obrigada. Tchau, tchau. Até nosso próximo vídeo.